Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do REC Lab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Eduarda de Aguiar, estudante de Rádio e TV Internet da Universidade Federal de Pernambuco, e tô aqui para mais um episódio do Vozes do Recife, aqui na Rádio Paulo Freire. Realizado para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidades. Aqui, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que o Recife é hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos a nossa cidade. Fique ligado na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje, vamos conversar sobre o papel do professor Manuel Corrêa de Andrade na construção do saber sobre o Recife. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a professora doutora Maria Rita Machado. Com a mediação do professor Jaime Guimarães Júnior, um debate sobre a importância dos estudos do professor Manuel Corrêa de Andrade para as pesquisas sobre o Recife. A professora Maria Rita Iva de Melo Machado é geógrafa graduada e mestre pela UFPE, com doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, a USP. É professora do Departamento de História da UFRPE e atua no programa de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Ela coordena a Cátedra Manuel Corrêa de Andrade desde 2022 e está à frente do grupo de pesquisa Rede de Pesquisadores Itinerários das Ciências Humanas, além de ser vice-líder do grupo de pesquisa Produção do Espaço, Metropolização e Relação Rural e Urbano, e editora da revista científica Rural e Urbano. Atualmente, a professora Maria Rita desenvolve pesquisas no pós-doutorado da USP sobre a obra de Manuel Corrêa de Andrade. Então senta aí, prepara aquele cafezinho bem ao nosso sabor recifense e vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muitas pesquisas geográficas. Professora Marita, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já é a nossa parceira, porque é a vice-coordenadora do REC Lab, né? E a professora Mariana Zerboni é sua vice-coordenadora lá na cátedra. Que bom que a gente vai e fica com os próximos, né? Os nossos próximos para conversar. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite de participar, é uma honra receber esse convite do REC Lab, mesmo sendo a vice-coordenadora, né? Não sei eu que estou à frente dessa atividade, a professora Mariana, juntamente com você, Jaime, que teve um papel muito importante para a realização desse, desse programa, né? Desse podcast. Então, interessante, com uma pauta muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre Manuel Corrêa de Andrade, né? Foi seu orientador no doutorado, não é isso? No mestrado No mestrado e na graduação, e na graduação com também. mediação científica. Então vamos lá, a relação dele com o Recife, com os estudos sobre o Recife, não só o Recife, mas a região metropolitana inteira, Nordeste, o Pernambuco. A gente vai focar um pouco sobre a relação de Manuel Corrêa de Andrade com o Recife, com a cidade do Recife. Mas, professora, a gente tem que falar com os nossos leitores sobre quem é Manuel Corrêa de Andrade, que eu acho que nem todo mundo leu Manuel Corrêa, não sabe quem é Manuel Corrêa de Andrade. O que a senhora diria? Quem é Manuel Corrêa de Andrade? Quem foi Manuel Corrêa de Andrade? Boa pergunta, Jaime. Até porque o próprio Manuel Corrêa de Andrade, ele dizia que para a gente entender um autor, um pensador, uma obra, a gente precisa saber quem ele era e suas origens, né? Então a pergunta ela é muito pertinente e vai de encontro, né, vai junto, pensa junto com o que ele próprio pensava a respeito desse assunto. Então, o Manuel Corrêa de Andrade, o professor Manuel Corrêa de Andrade, ele nasceu de uma família de produtora de cana-de-açúcar, né, de filho de senhor de engenho, de usineiros, no município de Jundiá, né, no engenho Jundiá. Mentira, minto, era no município de Vicência, no engenho Jundiá, que ficava localizado. O município é Vicência, mas o engenho estava ligado ao município de Vicência, interior aqui de Pernambuco. Exatamente. Mata Sul ou Mata Norte? Vicência, eu não me lembro agora, professor. Também não estou lembrada. Se é Mata Sul, Mata Norte. A gente vai ficar devendo, daqui a pouco a gente fala com vocês sobre isso. Mas vamos lá. Então ele nasceu lá no próprio engenho Jundiá. E desde cedo ele sempre gostou muito de ler, de fazer leituras, né, e leituras até avançadas para o período escolar no qual ele se encontrava. E fez seu ensino básico todo no município de Vicência, né, dentro desse contexto de uma situação privilegiada. E na minha leitura ele tinha um olhar solidário em relação aos outros.
Ele percebia que no período de escolar, ele continuava indo para a escola e alguns amigos não iam para a escola. Então ele tinha essa percepção que tinha algo diferente da condição dele privilegiada diante do seu contexto, né. E se eu não estou enganada, em 1933, ele foi estudar em Recife, mas ainda para fazer o ensino, a continuidade do ensino. Seria o ensino médio hoje. Isso, eu acho até que antes do que o ensino médio. Então a gente está falando de um Isso, contexto de início do século XX, isso, ele né, 1933. 1930 é um momento que ele começa a despertar de que não é esse mundo não é o dele, só da família rica, Isso. tem outros aspectos. Até porque a escola dentro do município, ela não seguia para as séries adiante, né. Então os colegas, os amigos dele ali, que eram os filhos dos trabalhadores da família dele, eles paravam seus estudos. Teve essa condição privilegiada de se dirigir ao Recife, né, ter uma vida no Recife, mas como ele costumava dizer, ele não perdeu as suas raízes no Engenho Jundiá, né, onde ele ia com certa frequência, né, para recarregar as baterias, as energias e as E ideias. falar com a mãe, com o pai, né, tem essa relação, né, ainda da família, né, tem que voltar. Ele chega em 1933, governo Getúlio Vargas no Brasil, Isso. né, a gente já estava com um processo de diferenciado, porque né, não era tão fácil, e aí ele começa os estudos, ensino médio e vai para a universidade aqui no Recife também? Isso, ele vai para a universidade aqui no Recife. Inicialmente, ele vai fazer o curso de Direito na Faculdade de Direito do Recife e logo na sequência ele vai fazer o curso de História e Geografia, que naquela ocasião não era a Universidade Católica, mas é o que se tornou a Universidade Católica hoje. Eu até esqueci o nome de como era a universidade antes, mas também era ligada à questão religiosa. E ele vai fazer o curso de História e Geografia, que naquela ocasião eram os 2 cursos juntos, você não se formava como a gente se forma hoje, ou História ou em Geografia, né. E dentro da própria Geografia a gente se forma ou em licenciatura em Geografia ou em bacharelado em Geografia, e assim vale para a História também. Ele se formou nos 2 ao mesmo tempo, praticamente se formou nos 3 ao mesmo tempo. No direito da lei. Direito também, ele vai. Era meio com a exigência da família ser advogado. "Não, você vai fazer direito". Sim, acaba que não sei se chegou a ser uma forte imposição, mas naquele momento da história e hoje até certo ponto também, né, as licenciaturas não têm um grande prestígio, né, até porque as licenciaturas elas eram mais destinadas às mulheres. Lembra que a família dizia: "Você vai ser doutor, você vai para a cidade para ser doutor". E ele foi, se formou em direito, eu acho que se eu não estou enganada, a gente teve conversas e que ele dizia: "Pago até hoje a minha OAB", né. No Sem exercer, a atividade jurídica, mas ele pagou até, se eu não estou enganada, até o final da vida ele pagava a OAB dele e tinha esse orgulho de dizer, porque ele trabalhou no sindicato, né, em alguns sindicatos de trabalhadores, quando ele exercia o direito, mas sua paixão e seu caminho mesmo foi pela geografia e pelas humanidades. Professora, pegando aí sabe que Manuel Corrêa foi muito estudioso, ele leu muito. E aí ele entrava em vários campos e ele é muito estudioso, e ele também escreveu muitos livros. Além de artigos e teses, ele escreveu muito. Mas tem um livro que ele é muito conhecido, que é A Terra e o Homem No no Nordeste. Nordeste. E aí me conta um pouquinho desse sucesso desse livro. Conto. Então, o professor Manuel Correia, ele escreveu mais de 100 livros, né. Ele dizia assim, ele teve uma entrevista, saiu em alguma revista científica, eu não lembro, não vou lembrar agora qual, que a resposta dele para o entrevistador foi, o entrevistador, eu não estou lembrada, mas minha memória diz que é um entrevistador, mas pode ser que eu esteja enganado. Que ele vai dizer assim: "Minha filha, meu filho, eu já escrevi sobre quase tudo nesse mundo. Eu tenho mais de 100 livros, fora a quantidade de artigos que ele escreveu, fora as palestras que ele escreveu, que foram transcritas e transformadas ali em artigo". Então ele escreveu sobre muita coisa. Mas esse livro, A Terra e o Homem no Nordeste, né, ele é muito importante e com o subtítulo "Contribuição ao estudo da questão agrária no Nordeste", ele está entre as 100 obras mais importantes do Brasil do século XX, né. Então, ela tem um peso forte, ela foi traduzida para outras línguas, ela tem acho que 7
ou 8 edições foram publicadas desse livro, que foi publicado pela primeira vez em 1963, ou seja, pré-golpe militar. Pré-golpe militar. Esse livro, como surgiu a história desse livro, né? O Manuel Corrêa de Andrade, muito jovem, já começava, ele era uma pessoa muito sociável, né? E naquele momento a gente não tinha rede social. Eu peguei uma carta que ele envia para o Caio Prado, sem ele nunca ter falado com o Caio Prado antes, não conhecia Caio Prado pessoalmente. E aí o Manuel Corrêa de Andrade, ele envia uma carta para Caio Prado, se apresentando, dizendo que Caio Prado era o mestre dele, junto com Gilberto Freire. E essa carta, só para contextualizar, eu encontrei ela no acervo do IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, que é um instituto dentro da Universidade de São Paulo, né, e está com todo o acervo do Manuel Corrêa lá, certo? Então, quando eu encontrei essa carta, ele fazia essa apresentação, e na carta tinha um recorte de jornal, que ele escreveu, não sei, não estou lembrada agora, na verdade não tem o nome do jornal que foi publicado, era Correio Paulistano, alguma coisa desse tipo. Que a gente está em dúvida se é de algum jornal de São Paulo ou de Paulista, município de Paulista, Que fica aqui em Pernambuco. que fica aqui em Pernambuco, região metropolitana, tá? E que eu acho que é o mais plausível. Isso ele ainda era estudante de direito, certo? Não estou me lembrando agora exatamente o ano. Ele se apresenta e aí nesse artigo que ele publica no jornal, ele vai fazer um comentário sobre um livro do Caio Prado. Diz: "Olha, gostaria muito de um dia lhe conhecer. Se vier para o Recife, vamos nos comunicar." E faz críticas ao livro do Caio Prado. Somente só. Somente só, né? Ele vai dizer: "Olha, eu não concordo muito bem aqui que você está falando em relação à reforma agrária. Eu acho que a reforma agrária não precisa necessariamente ser por pequenas propriedades." E aí o Caio Prado responde muito rapidamente a carta, que também é possível encontrar, porque dá o acervo não só do Manuel Corrêa de Andrade, né, o acervo de livros, de documento, a biblioteca, mas também esses documentos, esse material pessoal. E o Caio Prado responde muito rápido, né, para momento que não era de Instagram, de rede social, dizendo que ficou muito feliz com o contato, que pretende de fato conhecê-los e viraram amigos. Nessa amizade, o Caio Prado, durante anos, né, tô falando aí da década de 40, mais ou menos, aproximadamente, e o início de 50. E aí o Caio Prado vai pedir a 5 pessoas diferentes, cada uma de uma região do Brasil, para escrever sobre a questão agrária e as problemáticas da questão agrária, a partir da perspectiva das regiões. E o Manuel Corrêa de Andrade foi o único que entregou ao Caio Prado a obra pronta, que é esse Desafio. livro, O Desafio Proposto, A Terra e o Homem no Nordeste. Das regiões que nós temos no Brasil, a única região que foi contemplada, que realmente alguém escreveu sobre, foi a Nordeste e com esse livro de Manuel Corrêa de Andrade. Exatamente. Então é a única referência que a gente tem das regiões na época, É, é esse livro de Manuel Corrêa, e da região Nordeste. da região Nordeste. Né, não, tem outros livros, mas dentro dessa perspectiva da encomenda, da questão agrária, porque se queria fazer um mosaico, né, a interpretação do Brasil a partir da perspectiva de cada região, Manuel Corrêa de Eu Andrade. já indico aos nossos ouvintes uma leitura, mas assim, professor, eu fico curioso com uma coisa. Ele falou do Nordeste, eu sei que ele escreveu muito sobre Pernambuco também, inclusive livros didáticos com Mário Sete, uma parceria muito grande e intensa, mas ele escreveu também sobre o Recife. Aí nossa pauta trazer um pouco o Manuel Corrêa de Andrade para Recife. E aí ele tem um livro que é de 2003, que é Recife, uma trajetória secular. É um livro fininho, não é pequeno, mas foi encomendado, acho que uma necessidade para a época de fazer um livro rápido, prático, que fosse conciso para poder a gente falar da história do Recife. Claro que a história do Recife não caberia dentro de um livro tão fininho, mas ele fez um resumo. Aí, 2003, né? Acho que já no finalzinho esse livro traz o quê para o nosso, né, ouvinte? Ele responde muitas das perguntas que foram feitas na época, 2003, a gente está em pleno século XXI, né? E aí, ó, como é que o Manuel Corrêa trouxe o Recife desse livro? Então, esse livro, como há uma característica marcante na obra, na escrita, na verdade, de Manuel Corrêa de Andrade, seja em artigos científicos, seja nos seus livros,
seja nos seus artigos, nas suas colunas, ele publicava todo domingo, né, até o ano que ele faleceu, 2007, ele publicou durante muitos anos tinha uma coluna dominical no Jornal do Comércio, então numa área de destaque, que era um momento importante. O jornal, ele não era algo desvalorizado como é hoje, era um dos principais meios de comunicação que a gente tinha até 2007. Aqui ele já está começando, já está nesse período 2007, que foi o ano que ele faleceu, numa transição. A mídia digital, ela começa a aparecer com mais força, né, mas ali ele ainda tinha. A era internet é 2001, mais fortemente 2001, e aí 2013 ele já estava no processo de entender que as redes sociais já estavam aparecendo, ou pelo menos a internet já estava aparecendo, né. A gente já tinha Orkut, né, acho que ainda não tinha Tinha Facebook. MEIs que tinham, o Orkut, tinha aquelas comunidades do Orkut. A gente tinha essas redes sociais que hoje em dia acabaram substituindo, de certa medida, fundindo também. Veio os blogs, né, veio os blogs escritos, que aí o pessoal passou de escrever para o jornal para escrever para blogs. Isso. Então, o Manuel Corrêa, ele tem essa coluna de jornal. Então, qualquer um desses materiais, desse material escrito que Manuel Corrêa tinha, a principal característica era a clareza. Era dar para a comunidade geral acadêmica um material de profundidade, mas dá também para a sociedade a possibilidade de ler e entender um conteúdo científico, acadêmico, com uma base muito sólida, metodológica, teórica, né, ele sofre inclusive um certo preconceito com isso, tá. Então nesse livro, Recife, uma trajetória secular, minha perspectiva em relação a ele, né, é como eu o analiso, mostra o quanto Manuel Corrêa de Andrade conhecia o Recife, a partir de diferentes perspectivas. Por isso que eu acho que é um livro que é um deleite para qualquer pessoa que queira saber conhecer o Recife na sua perspectiva de literatura, de conhecimento científico, principalmente da perspectiva, das ciências humanas, das ciências sociais, dentro da perspectiva da das esculturas, das artes plásticas, da pintura, da literatura, da música, ele vai falar sobre todos essas pessoas, né, com muito conhecimento e muita propriedade. Claro, ele mesmo vai dizer na abertura, né, ele quer dar uma visão global do Recife, né, mas ele tem noção que não vai conseguir fazer isso em profundidade, mas fica muito claro para a gente a dimensão do quanto ele lia e do quanto ele convivia com as pessoas. Ele era uma pessoa muito um excelente ouvinte. Ele achava que ele podia aprender com todo mundo. Interessante. Professora, a gente vai dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos retomar essa conversa sobre os livros dele. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais lugares de memória com a professora Maria Rita Machado. Voltamos com Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com a professora Maria Rita Machado, com mediação do professor Jaime Guimarães Júnior sobre a importância dos estudos do professor Manuel Corrêa de Andrade para as pesquisas sobre o Recife. Bom, estamos de volta, professora. Vamos retomar. A gente parou no processo de. A gente falou sobre o livro anterior, que era o Recife, uma trajetória secular, mas tem um outro livro dele, esse é de 2003. Nós temos um livro de 1979 que ele já trata, né, já fala sobre o Recife, que é Recife, Problemática de uma Metrópole Subdesenvolvida. Essa é 1979, ainda estamos na ditadura militar. Né, o processo de escrita dele já está desenhado, eu imagino que ele não possa se estender muito, como aconteceu com o primeiro livro dele, mas nesse segundo livro, aliás, nesse primeiro livro, que o segundo é que é de 2003, nesses livros dele, ele tem, é interessante porque ele tem um contato, você falou no bloco passado, sobre esse contato dele saber escutar muito bem, né? Mas ele tinha conexões com outros grandes escritores e autores. Para Caio Prado já eram amigos e parceiros. Mário Sete, como eu citei, muito parceiro também dos livros didáticos. Mas tem Gilberto Freire, né, Josué de Castro, e aí Milton Santos. Me conta um pouco dessa relação dele com esses autores. Bom, vou falar um pouquinho só para fazer um pequeno ajuste no título do livro, porque é uma questão importante para nós da perspectiva da geografia, né? Recife, problemática de uma metrópole de região
subdesenvolvido. Perdão aos nossos ouvintes. Para nós, como geógrafos, é algo, um elemento importante. Ótimo. Então por isso que eu estou ressaltando. Então, só falando um pouco desse livro, né, da região subdesenvolvida e colocando Recife, ele participou de um grupo de estudos, não era só um grupo de estudos, foi um grupo interdisciplinar que desenhou o território da região metropolitana do Recife, que pensou a região metropolitana do Recife. Então, tinha engenheiro, tinha sociólogo, tinha pessoas de diversas áreas. Então, ele não só gostava de escutar, mas ele gostava de escutar pessoas de diferentes áreas para além da sua base de conhecimento, de formação, né. Então, por isso que esse livro ele é tão importante, ele vai trazer muitos dados, inclusive, sobre a condição da pobreza, né, as planos, sugestões de plano de como a gente desenvolver a região metropolitana, como deve ser a dinâmica da região metropolitana do Recife, ele trazia essas proposições, tá. Ele era um geógrafo propositivo, né, que era muito do perfil que vai surgir depois na década de 80, né, aliás, nessa fase. A gente chama de liderança, né? Esse é um grande líder, né? Você consegue dialogar com todo mundo, trazer todo mundo para discutir e aí para uma solução, que é a meta, o objetivo para chegar. E aí o livro, um resultado disso, me corrija, surge a região metropolitana do Recife nesse momento? Ele está participando, o livro é resultado do trabalho dele com esse grupo interdisciplinar, eh, contratado pelo governo do estado para pensar a região metropolitana do Recife. A gente, inclusive, está completando mais de 50 anos agora, né? Tem as comemorações. Teve um evento da professora Divânia Torres. Da professora Livânia e junto com a professora Mariana Zerboni, né, que foi o segundo simpósio de estudos sobre o Recife, liderado pelo RecLab, né, que é quem está organizando aqui. Então a professora Mariana teve essa organização que contou com representantes do estado, dos movimentos sociais, né, então de muitos coletivos, dos estudantes, professores, então foi assim como o professor Manuel Corrêa gostava de botar diferentes instâncias da sociedade para dialogar, ela conseguiu fazer a mesma coisa em 5 dias de evento que teve uma efervescência no pensamento, né, de como está a situação da região metropolitana do Recife e o que é que a gente pode pensar para melhorar a situação da região metropolitana do Recife. Mas eu lembro que a professora Divânia Torres, também com a professora Manuela Zerboni, junto com o Nexus, fez um seminário sobre a região metropolitana, 50 anos mais. Também acho que foi antes do carnaval, em janeiro desse ano, 2025, que foram 2 dias de trabalho também de estudos sobre esse assunto, e foi riquíssimo, super interessante. E é nesse momento que aí discutiu-se muito o papel da Condep-Fidem, que é o órgão que criador também, né, junto com da região metropolitana, e pensador. E esse evento foi muito interessante, professora, também, que 2 dias de muito interessante para poder falar sobre a região metropolitana do Recife e o quão a gente ganhou com a criação da região metropolitana do Recife. Uma outra coisa, assim, falando sobre esse aspecto dele de conectar pessoas, vamos para os alunos pesquisadores. Como é que era a relação dele com os alunos? Eu sei que a senhora foi pesquisadora, acho que ele foi seu orientador no mestrado, do doutorado também? Não, ele foi meu orientador no mestrado e na iniciação científica, né. Então ele, quando o professor Manuel trabalhou em muitos lugares, né, inclusive ele foi, né, do Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco, que é o CONDEP, que é a agência, né, que deveria pensar e planejar, social e economicamente o estado de Pernambuco e as regiões do nosso estado, que está bem sucateada e eu acho que a gente trouxe no evento do Nexus, assim como o evento do RecLab trouxe esse debate a respeito dessa temática. Então a relação do professor Manuel Correia com os alunos, né, que foi a sua pergunta, era de muita troca, né. E olha que o professor Manuel Correia recebeu o título de doutor honoris causa com muitas universidades do Brasil, né. Ele recebeu, não vou lembrar agora o nome, mas de uma comenda muito importante, né, que é uma das maiores comendas para os pensadores científicos brasileiros. Ele é um dos poucos geógrafos, ou ele é o único geógrafo que recebeu essa comenda por parte do governo federal, tá. Então ele era uma pessoa que tinha ele era notável, no sentido do seu conhecimento, ele era reconhecido pelas contribuições, né, que ele trazia, no seu pensar e no seu refletir.
sobre a sociedade. Apesar dele ter esse lugar de importância reconhecido nacional e internacionalmente, que seus livros foram, publicados em diferentes línguas e comercializados e são referências utilizadas até hoje, ele falava com muita horizontalidade, sempre achando que ele podia aprender com os alunos. Então ele era essa pessoa que, quando eu disse lá que ele tinha um olhar solidário com os colegas da escola, ele tinha esse olhar solidário também para com seus alunos, mas mais do que solidário, disse: "O que é que eu posso aprender observando os meus alunos? O que é que eu posso aprender com esse grupo de jovens aqui?". Olha que eu estou falando de um senhor de mais de 80 anos de idade, que ele volta para a universidade, ele estava na Fundação Joaquim Nabuco, e ele é desligado da Fundação Joaquim Nabuco e volta em 2003 para a Universidade Federal de Pernambuco para assumir a cátedra Gilberto Freire, que é uma grande referência, uma grande influência para o professor Manuel Corrêa de Andrade. E ele liderou um grupo de alunos de iniciação científica, né, e ali ele fazia junto em parceria, a gente não sentia que ele era assim, Manuel Corrêa de Andrade, aquele grande homem, aquela grande personalidade. Ele fazia a gente sentir como uma equipe de trabalho que todo mundo tem o mesmo peso nas suas opiniões, nas suas colocações, e sempre de forma muito respeitosa com todo mundo. Então esse era a relação do Manuel Corrêa de Eu Andrade com seus acredito alunos. que quando uma relação do professor é muito forte nesse formato, aparecem muito mais pesquisas, mais ideias e mais descobertas. E aí abre-se o campo, né? Você consegue trabalhar. Ele era um especialista em Nordeste, né, em Pernambuco, mas aí pensando a cidade do Recife, ele tinha um tato para pensar essa cidade. Aí eu lembro quando a relação dele com Josué de Castro, né, que ele trouxe uma relação muito forte com Josué de Castro, e diante dessa relação, não só pessoal, mas também de estudos, de trabalho, de pesquisa, os alunos devem ter favorecido e muito, não é, ampliar esses estudos de Josué de Castro, de Gilberto Freire, de Caio Prado, de Milton Santos, como foi esse diálogo entre esses grandes pensadores e autores da geografia e da história, vamos dizer, das ciências humanas e os alunos. Então, ele fazia grupos de estudo, né, ele indicava muita leitura pra gente, às vezes ele já chegava com um livro, assim, para mim, eu acredito com os outros colegas: "Olha, você tem que ler esse livro, semana que vem você vem para cá, a gente vai conversar sobre ele", e era isso que acontecia. E acontecia também, por exemplo, como eu falei, ele achava que era muito importante a gente conhecer a história da pessoa, pra poder entender o pensamento daquela pessoa. Então ele fez isso com Marx, a gente vai ler sobre a história de Marx para poder entender por que Marx fez A pessoa do Marx, a pessoa do Marx, depois o pensamento de Marx. depois o pensamento de Marx. Na verdade era tudo junto, né, Uhum. mas aí tinha todo esse debate. Inclusive, Caio Prado, Celso Furtado, Florestan Fernandes eram grandes referências e que faziam parte da nossa leitura durante o período que nós estávamos ali na cátedra Gilberto Freire sobre a tutela de Manuel Corrêa de Andrade. Ele não levava muito a leitura dele, a pauta, mas a gente tinha a obrigação de ir atrás. Aí você fala, ele era um especialista do Nordeste. Eu acho que ele era um especialista em muitas coisas, em Nordeste, em Brasil, em geopolítica. Aí pra agora eu peguei aqui, 3 livros que ele vai falar especificamente sobre o Brasil. Paisagens e problemas do Brasil, a questão do território no Brasil e o por último, Brasil, Realidade e Utopia, né. Então são 3 livros de Manuel Corrêa de Andrade que vão falar sobre o Brasil, são só 3. Ele tem outros, né, a questão agrária no Brasil também, ele vai ter. Então Bom, amplia-se essa minha visão, por exemplo, na pergunta de que ele é só um autor do Nordeste. isso, ele não é, mas a maioria das pessoas colocam ele dentro dessa caixa de que ele é um estudioso da questão agrária, né, e que ele é um estudioso da questão agrária no Nordeste. É muito mais o problema da seca, mais o problema da e ele contribui muito com a criação da Sudene, inclusive a Sudene, né, e nesse processo, professor, eu compreendo que é um preconceito sudestino, vamos brincar disso, de que como ele é um autor do Nordeste, do interior de Pernambuco, isso gera um pouco eu sei que ele hoje, na USP, tem um instituto que acho que o seu trabalho de pós-doc a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, já é reconhecido nacionalmente. Mas havia nesse momento histórico, acho que digamos anos 80, 90, de que ele não, é só um autor ali do Nordeste. Veja, eu
Eu não acho que seja um preconceito. Prefiro pensar assim, porque eu me sinto mais confortável pensando assim, na verdade. Eu prefiro pensar que a gente é um que nós temos somos formados um país que a gente lê pouco. E às vezes a gente lê pouco, até quem faz parte do universo acadêmico vai ler pouco. Talvez desconheça a obra do Manuel Corrêa de Andrade na sua integridade. Como eu disse, são mais de 100 livros que ele escreveu, além de mais de 100 artigos científicos, né, a contribuição dele é enorme. Então, eu não sei se é um preconceito sudestino ou se é uma falta de acesso a descobrir a obra do Manuel Corrêa de Andrade. Talvez a gente precise, esse é o meu esforço durante esse período que eu estou lá no pós-doutorado, e revelar as outras facetas do Manuel Corrêa de Andrade, para além da questão agrária. Apesar de inicialmente a pesquisa ser muito voltada para as relações de trabalho no campo, na zona da mata, a partir da perspectiva da leitura do Manuel Corrêa de Andrade, paralelamente a gente também tem feito esse trabalho de mostrar as outras versões do Manuel Corrêa de Andrade. Tanto é que a gente publicou pelo IEB, está lá no site do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, alguns artigos de jornal do Manuel Corrêa de Andrade. E vai ter várias temáticas, né. A temática, de geopolítica, vai ter um eixo de geopolítica, vai ter um eixo no qual ele vai falar sobre descolonização, uma temática que a gente está trazendo mais usando o termo decolonização, ele já vinha com temáticas que hoje estão ganhando visibilidade, mas ele já trata essa temática há mais de 30 anos, né. Isso eu estou falando de 2007 para trás, então já era uma coisa que ele já tratava com muita naturalidade nos artigos de jornal. Então, acessem lá esse documento do IEB, que daqui a pouco eu falo, não estou lembrada qual é a página dele, mas eu vou procurar No próximo bloco a senhora traz. A gente vai conversar também sobre a Cátedra Manuel Corrêa de Andrade, que fica na Universidade Federal Rural de Pernambuco. A gente vai conversar também porque e aí as homenagens, mas eu queria, para finalizar esse bloco, professora, a gente falou sobre, a relação dos alunos, as pesquisas e quem é Manuel Corrêa de Andrade, mas eu queria saber, para começar a ler Manuel Corrêa de Andrade, por onde eu começaria? então, é uma pergunta difícil, porque tem que saber qual o seu campo e sua linha de interesse para poder descobrir o mundo, né. Ele era meio tudólogo, professora? Tem um preconceito com ele, né, porque se acha que talvez ele seja um pouco tudólogo, mas ele era um tudólogo que ele tinha propriedade para falar sobre tudo. Porque é isso que eu estava falando para você nesse pequenino livro, que é um livro pequeno, Recife, uma trajetória secular, muito fininho, que ele ainda vai falar um capítulo lá sobre Gilberto Freire, né, ele vai mostrar o universo de leitura do Manuel Corrêa de Andrade. Se eu não estou enganada, dentro do IEB, né, o acervo do Manuel Corrêa de Andrade, ou seja, o livro que ele a quantidade de livro que ele a biblioteca pessoal dele é a maior. Eu acho que ele tem mais de 80.000 livros. Ele tinha um ou 2 apartamentos só para aqueles livros dele. E acredite, ele leu a maioria, né, com marcação, com direito a tudo. Você vai ver que ele era um estudioso, então ele não só ele lia, mas eu consegui acessar alguns diários de campo, algumas fotografias, ele ia aos lugares, né. Então, Ele reconhecia na leitura e também no local em que era estudado. exatamente, ele ia fazer não só no Brasil, fora do Brasil também, tá. Então, Mas aí eu coloquei uma batata quente na sua mão quando eu disse por onde começar a ler. por onde começar a ler? Primeiro, eu acho que essa questão do tudólogo, que eu preferi começar por aí, ela eu acho que ele pode ser, porque ele consegue nichar cada um dos elementos e não só colocar em nichos, mas depois conseguir articular. A gente vê isso muito bem nos artigos de jornal dele, que ele vai lançar ali, que é um terço de uma folha de jornal, né, as colunas dele de dominicais, e a gente percebe que ele consegue fazer isso. E por onde começar a ler vai depender, primeiro, de sua área de interesse, né. O bom é que ele tem uma leitura muito fácil, então qualquer material dele que você for ler, a chance de você entender, você se interessar em continuar lendo, ela é muito boa. A chance de você engajar, tentando usar Com os outras termos leituras, né? ela fica dentro desse contexto, pra de Recife, eu recomendaria Recife, uma trajetória secular, que é o que está em pauta hoje. Entendo. Nesse processo, então, a gente teria, para
quem está estudando Recife, aí nossos ouvintes, nossa pauta é muito mais os estudos do Recife, região metropolitana, ou a cidade, pensar a cidade. Então esse livro é interessante para começar uma leitura. Eu realmente, de fato, esse aqui é um livro bem fininho, a linguagem de Manuel Corrêa de Andrade é uma linguagem muito acessível, e aí ele tem uma escrita, não é aquela coisa rebuscada, muito cientificizada, mas assim, então, para o nosso leitor começar, os nossos ouvintes, seria este livro. Sim, que ele está esgotado, você só vai encontrar ele na estante virtual, não encontra, pelo menos a gente não encontrou um PDF na internet, então tem Então, vai ter, mas eu acho que um dia a gente relança esses livros, quem sabe. Próximo bloco a gente continua conversando com a professora Maria Rita. Só um minutinho. Bom, agora vamos para mais um rápido intervalo, tá? Mas já já voltamos para continuarmos falando com a Maria Rita Machado sobre a importância dos estudos do professor Manuel Corrêa de Andrade para as pesquisas sobre o Recife, aqui no programa Vozes do Recife, na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com o Vozes do Recife. E para você que chegou agora, este é o programa Vozes do Recife. E hoje estamos conversando com a professora Maria Rita Machado sobre a importância dos estudos do professor Manuel Corrêa de Andrade para as pesquisas sobre o Recife. Professora, vamos voltar do intervalo. Falou sobre a cátedra, há pouco tempo a senhora falou sobre a cátedra Gilberto Freire, que ele fez parte, foi coordenador e uma das estudantes está aqui à minha frente. Mas aí vamos falar agora sobre a cátedra Manuel Corrêa de Andrade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É, essa cátedra é extremamente importante, né? Você traz o nome dele, se eu não estou enganado, a biblioteca setorial também tem o nome dele, né? Biblioteca Setorial Manuel Corrêa de Andrade, e o DA de História daqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco também é Manuel Corrêa de Andrade. Olha, 3 instituições com o nome dele. Aí, a partir disso, qual a função da cátedra? O que é uma cátedra, para os nossos ouvintes entenderem? E aí, como é que tá os trabalhos da cátedra aqui na universidade? É vinculado ao departamento de História, não é isso? isso. E como é que tá, os alunos, as pesquisas, e aí reverbera a sua pesquisa no pós-doc, não é? A cátedra também tem uma conexão com o seu pós-doc, que está acontecendo agora na Universidade de São Paulo. Uhum. Então, primeiro eu acho que eu vou pontuar a Manuel Corrêa de Andrade, ele era um provocador também. Apesar de ser muito elegante nesse seu processo de provocar, ele provocava alguns incômodos assim para a gente refletir mesmo. Era intencional, acredito eu, que era intencional, pela forma como ele fazia. Aqui na Universidade Federal Rural do Pernambuco, que é onde a gente está gravando aqui esse programa agora, a gente tem o que você falou, né? A Biblioteca Setorial, a Biblioteca Manuel Corrêa de Andrade, o DA do curso dos alunos de História, Manuel Corrêa de Andrade. Manuel Corrêa de Andrade, como eu falei lá no primeiro bloco, ele era formado em História também, História e Geografia. Mas eu lembro que ele recebeu uma homenagem, na Ampul dos historiadores, né, Ele era mais visto como um geógrafo. não só ele era mais visto como geógrafo, mas ele se autodenominava e se afirmava enquanto geógrafo. E nessa homenagem que ele recebeu dos historiadores lá no evento da Ampul, ele vai fazer uma provocação. Isso está no livrinho que eu acho que é Estudos sobre o Nordeste, que é A ANPUL, só para esclarecer, é a Associação Nacional de Professores de História. isso. Ele só para fazer uma provocação, acredito eu. A fala dele foi transcrita e publicada nesse livro, acho que foi até de edição pela Sudene, se eu não estou enganada. É um de capinha branca com as letrinhas azuis. E ele vai dizer assim: "Eu agradeço a vocês, historiadores, por terem convidado a mim, um geógrafo, para receber uma homenagem". Eu achei que ele deu uma provocação. É muito provocador mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem importantíssimas contribuições historiográficas, né, para o conhecimento da história, né, a Guerra dos Cabanes e vários outros livros que ele vai ter que são importantíssimos. Ele, inclusive, na parte do livro didático, ele vai escrever livro didático de História e Geografia, um deles junto com o Marissete, tá. Então, e com o Manuel Corrêa de Andrade, ele tinha essa sua,
vertente. E aí nessas atividades da cátedra, né, que é a cátedra dentro da universidade, qual o papel dela, né? Ela é uma instância, institucional dentro da universidade, que ela reconhece e prestigia alguns pensadores que tiveram, uma carreira notável, que contribuíram de maneira imprescindível para aquela área de conhecimento, ou da cultura também, porque é necessária a cultura para a gente o conhecimento acadêmico faz parte da cultura e a cultura faz parte também do conhecimento acadêmico dentro das instituições. Então não é só um espaço de homenagem, um título de homenagem. Uma cátedra ela tem uma espécie de não vou dizer obrigação, mas assim, tem a função de perpetuar as ideias daquele pensador e avançar naquelas perspectivas, né, fazer com que formar novos pensadores que se aliem com aquela trajetória acadêmica, com aqueles pensamentos, com aquele escopo que o homenageado é, tem, né, essa notoriedade. Então, formar novos Manuéis Correias de Andrade por aí. Então, como novos Gilbertos Freires, apesar das contradições que a gente não vai entrar nesse mérito agora. A cátedra tem o quê? 2 anos, 3 anos? A cátedra vai fazer 3 anos esse ano, né. Então, a Da retomada, da retomada. minto, a cátedra ela foi fundada aqui na Universidade Federal de Pernambuco no ano 2009, tá. Eu estou me achando muito importante, não é. Eu assumi a cátedra Manuel Correia de Andrade, vai fazer agora no período de 3 anos, então ela existe há muito mais tempo. Foi com o professor Jacques Rebebuí, né, então que fez a solicitação da abertura da cátedra Manuel Correia de Andrade dentro da instância da universidade, e aí quando nós fomos fazer a comemoração, né, a celebração de Isso aí é 100 anos do Manuel Corrêa de Andrade, em conversa com o professor Jacques, eu o convidei para participar do nosso evento e ele sugeriu que eu assumisse a cátedra Manuel Corrêa de Andrade. E aí, assim, a gente acabou fazendo os trâmites e eu mas a sua conexão com o Manuel Corrêa é muito forte, né, então o professor foi muito certeiro, digamos assim, em te colocar como a coordenadora. E aí, o segundo momento da cátedra acontece de ela efetivamente ganha uma sala no departamento de história, no Segoia aqui, acho que é sala 30 no segundo andar, e aí começa a aparecer os eventos em nome da cátedra e também juntar novos pesquisadores, que acho que é a intenção da cátedra. então, é isso, é a gente começar a pensar, a fazer com que o pensamento do Manuel Corrêa de Andrade, as ideias dele comecem a reverberar, né. E aí a gente está com a aluna Sara, ela está fazendo um trabalho dos artigos de jornal que o Manuel Corrêa publicava, né, como é que ele tratava a questão da pobreza. Isso na graduação. Ela é aluna de iniciação científica, Sara Siqueira, na graduação. Graduação interessante, que já é um início, já dando um norte para um futuro mestrado, doutorado. Isso, e a gente também tem Gleiciele Pontes que está no mesmo caminho, não pegando diretamente Manuel Corrêa de Andrade, mas como era uma preocupação, eh, muito forte, né, as desproporções das forças sociais, a questão do racismo, dos preconceitos aos povos indígenas, ele traz isso com muita frequência nos artigos dos jornais. Quase que um artigo por mês dos 4 a 5 que eram publicados, ele vai pontuar essa questão. Mas sua fala agora é muito importante, ela não trabalha ele propriamente dito, porque a cátedra também não é isso, ela não está para estudar ele, sim usá-lo como um veículo para estudar os diversos assuntos, digamos que o tudólogo nos influenciando para estudar vários assuntos, e aí influencia os alunos para diversos temas, não tem uma coisa: "Vamos estudar Manuel, ler Manuel", não, ele é só um veículo. Isso, exatamente. As temáticas que ele tratava, ela acaba sendo um veículo para a gente proporcionar estudos e pesquisas relacionados. No caso de Gleiciele, por exemplo, ela está pegando os documentos normativos da educação, como a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes nacionais da educação, e vendo como é que se trata, como é que se aborda as questões étnico-raciais dentro desses contextos de documentos oficiais da educação, porque era uma preocupação dele recorrente. Interessantíssimo. Mas assim, a gente tem aluno de mestrado e doutorado já também trabalhando junto com a cátedra,
Tem algum Nós temos Gerlane Lopes, que está trabalhando questão dos povos indígenas, está fazendo o mestrado dela na Universidade Federal de Pernambuco, com sob a orientação do professor Cláudio Biratã. então, assim, eu posso ser da cátedra da rural sendo aluno da federal, Sim, temos não é um problema. não é um problema. A gente tem também Juan Oliveira, que vai estar trabalhando a questão do território LGBTQIA+, lá na Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Rosa Sterrossini, que é uma referência nos estudos de gênero dentro do Brasil, né, a pioneira nesse sentido e também nas relações de trabalho, e faz parte da cátedra Manuel Corrêa de Andrade também. Então, assim, a cátedra trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Isso, e trabalhamos dentro desse tripé Esse tripé da da universidade. é isso. Muito interessante. Professora, pegando essa coisa da pesquisa, nós temos agora, para terminar nossa pesquisa, com sua pesquisa de pós-doc. Eu queria entender a importância desse seu pós-doc. A senhora vai ficar ausente 1 ano da universidade, o quão é importante sua ausência. Aí parece que negativa a ausência, mas nesse caso a ausência é positiva. E aí, por que fazer essa pesquisa de pós-doc? E aí, você está fazendo na Universidade de São Paulo, porque o material todo, que é todo o banco de dados do professor Manuel Corrêa de Andrade, está no Instituto na USP. Me conte, esse instituto, como é que está esse material lá? O que é que eles estão fazendo, né? E o projeto Manuel Corrêa de Andrade, né, que é relacionado, e a sua pesquisa. Certo. Aí são muitas Muito coisas a diferente. que falar. Muitas perguntas em uma única pergunta, mas eu agradeço por fazer essa pergunta e essa colocação. Não, o que você falou, você vai estar ausente da universidade. A gente, ao mesmo tempo, nós estamos gravando essa entrevista dentro da Universidade Federal Rural do Pernambuco. Eu não estou na Universidade de São Paulo. Acho que cheguei do aeroporto direto. Na verdade, a ausência que eu digo é das aulas da graduação, Sim, né? Não é a ausência de não estar pesquisando e trabalhando, está trabalhando, mas não está aqui na universidade. é, Teve que se ausentar do dia a dia da universidade para poder fazer o pós-doc. é isso. Por acaso cheguei do aeroporto direto para casa, É, praticamente. Só fui até almoçar e vim para cá. Bom, ócio do ofício. ossos do ofício, mas é um ócio muito uma ossada prazerosa. Então, o Instituto de Estudos Brasileiros, aliás, eu vou um pouco mais atrás no tempo, tá? Quando o professor Manuel Corrêa de Andrade era vivo, que tinha ido para a Universidade Federal de Pernambuco, assumir a cátedra de Gilberto Freire, o professor Manuel Corrêa percebeu ali naquele contexto que o acervo dele precisaria de uma salvaguarda, mais, como é que eu posso dizer? Mas não sei se a palavra responsável se adequa, mas eu vou utilizar esse termo, tá? Mais profissional, vamos assim dizer, porque é um acervo muito grande, com muitas contribuições e tem uma quantidade de documentos de várias naturezas distintas que poderiam ser acessados por mim, por você. E ele percebeu que lá no Instituto de Estudos Brasileiros, né, da Universidade de São Paulo, já estava fazendo a salvaguarda, já tinha o know-how de fazer a salvaguarda de outros professores, outros pensadores do Brasil. Se eu não estou enganada, é a maior centro de documentação do Brasil. Se eu não estou enganado, é um prédio novo, projetado para isso, com uma biblioteca também. Isso. Eu não sei se a interpretação do novo complica um pouco aí, porque ele, para estrutura predial, ele é novo. Quando eu estava fazendo meu doutorado lá na Universidade de São Paulo, que eu terminei no ano de 2013, o prédio estava ficando pronto, tá? Então a gente está em 2025, né? Um prédio de 10 anos. Aproximadamente uns É. 10 anos o prédio tem. E ele foi feito para fazer o abrigo e a salvaguarda e a divulgação desses pensadores do Brasil, não só da geografia, não só da história, da química, da biologia. O Mário de Andrade está lá, né? O Paul Singer está lá também. Eles estão, quando eu digo que eles estão lá, não é, A pessoa, né? não é a pessoa, não é. Não, Acredite, entendeu. todos os documentos que eles produziram e guardaram durante sua trajetória de vida, tá. Então o Manuel Corrêa de Andrade, ele vai ter uma quantidade não só de livros, como sua biblioteca que ficava lá dentro do seu apartamento, né, que era um apartamento à parte, ele morava em apartamento e tinha uma biblioteca em outro, e todos os cômodos com muitos livros, todos eles estão lá.
como as fotos que ele tirou nos trabalhos de campo, algumas fotos até de família que estavam dentro da casa, artigos de jornal que ele guardava e recortava. Então, todos esses tipos de documento que ele teve acesso, que ele leu, que ele guardou, eh, eles foram levados todos para o IEG, para o Instituto de Estudos Brasileiros, que inicialmente fez um processo de higienização muito grande, né, com o projeto Manuel Corrêa de Andrade. Então os livros hoje você consegue acessar todo o acervo toda a biblioteca do Manuel Corrêa de Andrade. Mas tem outros documentos que ainda vão passar pelo processo de higienização. Então esse é o primeiro ponto do como o Manuel Corrêa de Andrade foi para lá. Ele foi falar com o pessoal do IEB e disse: "Olha, vocês quero assinar aqui um documento doando para vocês o meu acervo. Entrego para vocês cuidarem", e assim o IEB tem feito, né, depois que ele faleceu. Levou um tempo até chegar lá, mas chegou e está sendo lá cuidado e armazenado. Essa é a primeira parte. Por que eu fui para lá então? Vou estudar as relações. Qual foi o subtítulo do trabalho do professor Manuel Corrêa? Contribuições do estudo da questão agrária no Nordeste. Mais especificamente das relações de trabalho no campo, tá? E eu estou indo para estudar as relações de trabalho no campo. O que é que o professor Manuel Corrêa escreveu na Terra e Nome no Nordeste, em outros livros, em outras obras, e que a gente pode encontrar, e que a gente encontra hoje dentro aqui da Zona da Mata? Quais são as outras relações de trabalho que a gente tem encontrado? Paralelo a isso, porque o pós-doutorado ele é um pouco diferente do doutorado, do mestrado e da iniciação científica, a gente também vai fazendo outras atividades, né. Entre essas outras atividades está a possibilidade da gente fazer a divulgação da obra do Manuel Corrêa de Andrade. A gente lançou, acho que no final do ano passado, novembro do ano passado, o que a gente chamou lá pelo IEB de Coleção Digital Manuel Corrêa de Andrade, onde a gente vai colocar ele como um divulgador científico. E como ele fazia essa divulgação, que era através das colunas de jornal, né? E a gente vai colocar essa pauta, a gente dividiu a coleção digital em 4 partes, né? A gente fez um mosaico interpretativo do Brasil, de como ele interpretava o Brasil, como ele ia falar sobre os movimentos políticos e sociais, né? As perspectivas geopolíticas, porque ele tratava muito a questão da geopolítica, e o desenvolvimento, sociedade, ecologia. São 4 eixos temáticos em alguns artigos que ele publicou, na no na acho que foi no Jornal do Comércio, tá, entre os anos final da década de 90 e o primeiro até o período que ele faleceu, 2007. Então a gente pega esses artigos para fazer essa divulgação também do pensamento de Manuel Corrêa, para que descubra as várias versões de Manuel Corrêa, não fique apenas em uma única versão. Ah, entendi. Professora, a gente está quase finalizando nossa entrevista. Eu queria só lhe deixar à vontade para as considerações finais, agradecer imensamente sua participação no nosso programa Vozes do Recife e fique à vontade para se despedir, infelizmente. Não, eu que agradeço o convite, Jaime, e parabenizar você pela condução da entrevista. Agradeço, foi muito bom revisitar esses temas e esses assuntos, essas temáticas, e poder mostrar mais uma vez que o Manuel Corrêa de Andrade ele é multifacetado, que a gente que acha que ele é só da questão agrária, quem acha que ele só é um intérprete do Nordeste, precisa aprender e buscar um pouco mais sobre ele, né. E aí eu já dei o caminho, vão lá no Instituto de Estudos Brasileiros na USP, né, venham aqui na Cátedra Manuel Corrêa de Andrade ou venham para Tem o Instagram da cátedra também, né? Tem o Instagram da cátedra. temos o Instagram da cátedra, que é @cátedra_Manuel_UFRPE. É muito longo, Mas vou só botar Manuel Corrêa de Andrade no Instagram já funciona. que eu acho que aparece. Então É, eu agradeço a você pela entrevista, pela oportunidade. professora, muito obrigado. E a gente volta no próximo programa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Na edição do programa Vozes do Recife de hoje, mergulhamos em uma discussão essencial sobre a importância do professor Manuel Corrêa de Andrade, suas pesquisas e publicações para a história do Recife.
recebemos a professora Maria Rita Machado, coordenadora da Cátedra Manuel Corrêa de Andrade da UFRPE, que nos guiou por uma conversa sobre as obras e os pensamentos do professor Manuel Corrêa de Andrade, com foco na importância dos seus estudos sobre a história e a geografia do Recife. Uma entrevista que destacou desde a sua trajetória pessoal, sua relação com seus alunos e as pesquisas, e o seu conjunto de pesquisas nos diversos campos do saber das ciências humanas e sociais. Também foi possível destacar um importante trabalho desenvolvido pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo no processo de conservação, catalogação e incentivo à pesquisa ao conjunto de itens da biblioteca pessoal do acadêmico Manuel Corrêa de Andrade. E assim, finalizamos o programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Agradecemos a nossa convidada e aos nossos ouvintes. Esse programa foi apresentado por mim, Maria Eduarda de Aguiar, produzido por Nicole Guimarães e Jaime Guimarães Júnior, editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. Um forte abraço e não esqueça de seguir nosso perfil no Instagram, tá? Para ficar super antenado. @reclab.ufrpe. Até o próximo Vozes do Recife. Sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire e até breve! O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.